Eu confesso que não lembro muito bem o ano, mas é porque eu trabalhei de Uber umas duas vezes, um período aí de umas duas vezes, e eu não lembro se esse fato que eu vou contar para vocês aqui foi da primeira vez que eu trabalhei, se foi antes da pandemia, se foi, acho que durante a pandemia, mas enfim, o que importa é que eu tive uma corrida de Uber uma vez, e essa corrida me marcou muito, né? Me marcou muito. O passageiro era um senhorzinho de 92 anos de idade. Eu lembro claramente, quando ele me falou isso, inclusive eu até duvidei um pouco. É tanto que eu olhei no retrovisor interno, ali no espelho interno do carro, olhei para trás para ter certeza, e quando eu olhei, eu vi o semblante dele. Geralmente a pessoa, quando está na idade de 90 anos para frente, o olho daqui parece dar uma arrebitadinha, não sei o que, parece que descola um pouquinho aqui. Mas enfim, ele realmente tinha 92 anos. Mas assim, o que me impressionou é que ele pegou sozinho. Alguém chamou o Uber no aplicativo, e quando eu fui buscar ele estava sozinho esperando. Então, bem lúcido, firme, andando super de boa. E eu fiquei impressionado. Eu falei, como é que pode? Eu sou de 92 anos de idade e tá aqui, lúcido, né? Que a gente veio conversando. A corrida durou em média uns 22 minutos a 25 minutos. Eu realmente lembro disso porque marcou muito. Então a corrida durou em média uns 22 minutos e a gente assim passou rápido demais porque a gente começou a conversar e a gente foi começando a ver as semelhanças. Eu falando que, pô, que gosto, que sempre gostei de ler, e ele falando também, não, ler é muito bom, que é uma pessoa que lia muito. Falei que lia Sêneca, tinha lido Sêneca recentemente. Ele ficou ainda mais contente porque era da área dele. Ele gostava de ler livros de psicologia, né, desses psicólogos, enfim, livros atemporais. Então ele falou que lia Sêneca, que gostava, então ficou bem contente quando eu falei isso. Mas eu fiquei impressionado como que ele conseguiu envelhecer tão bem. Né? É tanto que depois dessa corrida eu mudei algumas coisas na minha vida. Então eu até coloquei, posso dizer assim, pô, foi a corrida que mudou a minha vida, mas não que depois daquela corrida, pronto, eu me tornei outra pessoa totalmente diferente. Mas eu comecei a ter uma visão diferente a partir da história que ele me contou, a partir do que ele falou para mim. Eu, por exemplo, não bebo. Já faz uns 2 anos, mais de 2 anos que eu não bebo e não fumo. Se eu fumei alguma vez, experimentei uma ou duas vezes cigarro, também não gostei. Logo eu tenho rinite alérgica e só a fumaça do cigarro já me incomoda. Mas voltando para o senhorzinho, a gente conversando e as conversas foram fluindo muito bem, a nossa semelhança. E aí foi quando ele me contou. Ele me falou que ele tinha aquela saúde boa porque quando era mais novo ele tinha estudado para ser padre. Estudou para ser padre, estava estudando para ser padre, acabou que não virou padre, mas ele continuou com os hábitos, né? Ele continuou com os bons hábitos que ele tinha na época que ele estudava para ser padre, que é o quê? Alimentação boa. Ele não comia açúcar, falou que não era de comer açúcar, não era de comer besteira, lanches, essas coisas, não bebia, não fumava. E eu comecei a pensar, falei, poxa, mano, isso não é difícil. Isso não são coisas difíceis, impossíveis de você fazer. É tanto que eu sempre falo assim, que eu quero envelhecer bem. E foi aí que eu percebi que não é um negócio impossível, bicho de sete cabeças. É só você fazer as coisas certas, fazer o que tem que fazer. Então foi isso que ele me falou, né? Então ele continuou a manter esses hábitos e de não beber e fazer atividade física. Ele também contou que fazia suas corridas ali, sempre correndo. Foi então aí que me deu uma virada de chave. E eu falei, poxa, eu quero envelhecer assim. Eu quero envelhecer bem. É tanto que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de ler, até porque a leitura é a academia do cérebro da gente, né? A leitura aí te enriquece seu vocabulário, melhora a sua comunicação, te ensina um monte de coisa e retarda a possibilidade de você ter um Alzheimer. Olha aí, talvez se eu não lesse tanto, ia demorar mais para lembrar a palavra. Então, a leitura faz isso. E voltando para a história do senhorzinho, me marcou demais. Me marcou demais porque um senhorzinho de 92 anos de idade pegar um Uber sozinho.
para mim, foi muito impressionante. E aí vem a história dele, o estilo de vida que ele levava, e eu falei, poxa, eu quero envelhecer bem, então é isso que eu quero para minha vida. Então hoje eu não bebo, não fumo, não sou de ficar extrapolando, perder noite de sono. Tá aí uma coisa que ele falou também, que eu ia esquecendo. Acho que se eu não lesse, eu já estaria esquecendo mais as coisas, viu? E que é o fato de dormir bem também, dormir bem. Então são essas coisas que você consegue fazer para você envelhecer bem, você ter uma saúde melhor, você consegue envelhecer melhor, porque uma coisa que eu vejo que é bem comum, as pessoas quando chegam a uma certa idade, elas acabam ficando acamadas. E às vezes a saúde mental dela até pode estar boa, mas o fato dela estar debilitada, de não cuidar muito bem da sua saúde física, acaba que faz com que a pessoa fique ali mesmo, imobilizada, vamos dizer assim, em cima de uma cama, e acaba que a pessoa acaba que vem a falecer, talvez mais rápido, se talvez se conseguir se movimentar, se exercitar. Então, às vezes, a saúde mental está até boa, mas a saúde física não está legal, e isso acaba que influencia para a pessoa ter menos tempo de vida, né? Então, eu sempre penso assim, poxa, vamos envelhecer bem, vamos envelhecer bem. Então, essa corrida me marcou muito, eu nunca esqueci, nunca esqueci. Eu não lembro, infelizmente, eu não lembro a época, se foi antes, se foi depois da pandemia, se foi durante, e também não lembro o nome do Senhor, infelizmente, né? Não dá para também sair lembrando tudo. Para mim, que sou uma pessoa que trabalho com gente, com muita gente o tempo inteiro, estou ouvindo gente o tempo inteiro, estou falando com gente o tempo inteiro, então às vezes não dá para se lembrar de tudo. Mas teve mais uma coisa que ele me falou também, que é tanto que quem me segue há mais tempo aqui já deve ter visto eu postar isso, né, algumas vezes, que é a frase carpe diem. Carpe diem, para quem não sabe, é viva o agora. Viva o agora, aproveita o momento. É basicamente isso. Na tradução para o português é viver o agora, aproveitar o momento, viver o momento. E carpe diem também, ele foi tirado de um poema, de um livro, um negócio antigo aí. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês de onde que foi tirado essa frase, né, que foi tirada de um poema. Eu vou colocar as informações aí. É alguma coisa latim, assim, é em latim, se eu não me engano. Mas enfim, é isso. Eu simplesmente lembrei disso daqui e falei, pô, isso aqui eu vou fazer um vídeo. Eu simplesmente liguei a câmera e comecei a contar isso aqui para vocês, porque foi uma corrida que marcou muito a minha vida, e graças a Deus, alguns dos hábitos que eu tenho hoje, dos bons hábitos que eu tenho hoje, foi graças a essa corrida, porque eu vi o senhorzinho com 92 anos de idade pegando Uber sozinho. Eu falei, cara, eu quero chegar nessa idade e tá com essa lucidez toda, pô, andando super de boa, bem firme, sem estar debilitado. Então, conhecer esse Senhor, por acaso, me motivou a querer levar uma vida assim, e hoje, parte dos meus hábitos que eu tenho, eu agradeço por ter conhecido ele. Eu já vinha de hábitos de leitura, já vinha de uma linha de raciocínio, de um estilo de vida que era coerente com isso já. Mas o fato de conhecer ele e ver na prática alguém ali que seguia esses hábitos, esse estilo de vida, tá ali com aqueles resultados, no caso ele tá lúcido e bem firme, andando sozinho com 92 anos de idade, foi o que reforçou ainda mais a minha vontade de levar esse estilo de vida assim. Então, é um estilo de vida que eu recomendo para as pessoas que querem viver melhor. Não que quer dizer que você tem que deixar de fazer outras coisas, né? Não quer dizer que fazer as outras coisas vai te fazer viver ruim, não é isso. Mas talvez, vamos lá, envelhecer bem, pronto. Você que quer envelhecer bem, quer cuidar da sua saúde, acho que é uma boa você começar a dar uma atenção para o seu sono, dar uma atenção aí na redução de bebida, comer besteira, açúcar. Eu não consumo muito açúcar, consumo muito pouco. E a tendência é que eu vá consumir cada vez menos. Então, são coisas que vão te ajudar muito aí na sua qualidade de vida e que eu recomendo que você faça. Mas é isso. Foi só uma história que eu quis contar para vocês. Liguei a câmera e estou aqui contando para vocês, cozinhando uma batata. E se vocês gostarem, se vocês acharam legal esse conteúdo assim, esse tipo de vídeo, que eu simplesmente ligo a câmera e vou contar uma história para vocês, minha perspectiva de vida, comenta aí. Pode ser que eu faça mais vídeos assim.
tá? Não tem roteiro, não tem nada, não tem corte, não vou fazer corte nesse vídeo, então é fora fora. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo assim, dessa maneira, comente aí que eu faço alguns vídeos assim, além dos vídeos com roteiro, fazer alguns vídeos bem espontâneos como esse. Mas é isso, espero que essa história também tenha trazido alguns insights para você também, né? Alguns pontos aí onde você realmente vai dar uma devida atenção e melhorar na sua vida. Demais, é isso, né? Como sempre, um forte abraço e que a boa sorte te encontre.